Prezados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Yuri Alves Moreira e você está no programa de formação em teologia. Atualmente nós estamos estudando a disciplina Atos dos Apóstolos, os avanços e as conquistas da Igreja de Cristo no poder do Espírito Santo. Essa é a quarta lição com o tema O Ministério de Estevão. Vamos estudar então os capítulos 6 a 7 de Atos dos Apóstolos, e vamos ver que o versículo inicial do capítulo 8 também trata sobre a pessoa de Estevão. A história de Estevão nos Atos dos Apóstolos revela como a fé pode transformar vidas e comunidades. Sua coragem e sabedoria inspiram a igreja a enfrentar desafios e a crescer em meio à adversidade. Texto de número 1, Estevão entre os 7. Esse capítulo 6 de Atos diz respeito à instituição do diaconato. Então foi quando surgiram os diáconos na igreja. Apesar do termo diácono não se encontrar no texto sagrado, nós sabemos que de fato esse texto diz respeito ao início dessa importante função, desse importante ofício na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos entender como que se deu esta instituição. Primeiramente, vemos que o crescimento da igreja trouxe consigo alguns problemas. Então veja, à medida que a igreja cresce, é natural que cresçam os problemas também. Mas alguém já disse, é melhor enfrentar os problemas do crescimento do que enfrentar os problemas da falta de crescimento. E isso é muito profundo. É natural então que a demanda aumente. Pensem comigo, o aumento de discípulos gerou tensões entre judeus e gregos hebreus. Então quando a Bíblia diz no capítulo 6 e versículo 1, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então o que isso significa? Havia os judeus de fala hebraica ou aramaica e havia os judeus de fala grega. Esses judeus de fala grega eram conhecidos como os helenistas, como aqueles judeus da dispersão, que eram de fora do Estado de Israel. Então, muito provavelmente, alguns deles deviam ter nascido fora de Israel, como o apóstolo Paulo. Posteriormente, nós vamos ver sobre isso com mais detalhes, mas veja que Paulo ele era natural de Tarso, ou seja, era um território fora dos termos de Israel. Então ele era um judeu da dispersão. Vemos isso através da sua cultura, ele tinha muita cultura grega, ele tinha muita cultura helenista. Então, os judeus de fala grega não estavam sendo assistidos. Mais especificamente, as suas viúvas não estavam recebendo os recursos necessários. Por quê? A igreja cresceu muito e os apóstolos já não estavam dando mais conta. Pensem comigo, como que 12 homens iriam dar assistência àquela multidão de discípulos? Na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas, e já havia 120 discípulos. Na primeira pregação, quase 3.000 almas. Na segunda pregação, quase 5.000 homens. E a cada dia, Deus ia acrescentando aqueles que haviam de se salvar. Então, a igreja estava crescendo amplamente, como ela estava avançando. Eu gosto dessa frase, como fogo no campo aberto. Deus estava promovendo um crescimento exponencial na sua igreja. E por isso a demanda aumentou. Os apóstolos já não estavam mais conseguindo dar assistência. E aí houve uma murmuração. Lamentavelmente houve essa murmuração, porém, que fez com que os apóstolos procurassem uma solução. E o que eles fizeram? Eles propuseram a escolha de 7 homens para servir. Eles convocaram a multidão dos discípulos e eles deviam escolher 7 homens. Mas não qualquer homens. Esses homens, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo.
cheios de sabedoria e ter boa reputação. Então veja que essas 3 qualificações são indispensáveis. Então uma boa reputação diz respeito ao testemunho, à honestidade, diz respeito ao exemplo, ao caráter cristão. Ser cheio do Espírito Santo aqui está relacionado ao batismo com o Espírito Santo, mas também a uma vida abundante de fruto do Espírito, de santificação, a uma vida de fato cheia do Espírito. E também sabedoria. Se havia uma coisa que os diáconos deveriam ter, e ainda hoje devem, é sabedoria. Por isso precisamos pedir a Deus sabedoria, sabedoria do alto. E alguém já disse que sabedoria é a utilização correta do conhecimento. Veja, é saber o tempo e o modo. Que Deus nos ajude. Por que tudo isso? Porque os apóstolos entenderam que eles precisavam se dedicar ao ministério da oração e da palavra. Porque vejam vocês, eles entenderam que servir às mesas era um importante negócio, não devia ser desprezado. Mas eles também entenderam que havia uma outra diaconia, a diaconia da palavra. Por isso eles deveriam perseverar em oração e no ministério da palavra. Meus irmãos, biblicamente falando, a prioridade de um pastor, de um ministro, é oração e ministério da palavra. É assim que a igreja cresce de forma saudável, pela oração e pelo ministério da palavra. Os diáconos foram escolhidos, a Bíblia destaca o nome deles: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau. Esses então são os 7 diáconos da igreja primitiva. 2 deles se destacaram. É o caso de Estevão, que é objeto de nosso estudo hoje. Foi um homem cheio de fé e do Espírito Santo, um homem poderosamente usado por Deus. E Filipe, que foi um poderoso evangelista. Filipe levou o evangelho a Samaria, bem como também ele ganhou o eunuco etíope, que foi, sem dúvida, alguém que levou o evangelho para a Etiópia. Então, esses homens se destacaram amplamente aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Vejam vocês que a sábia direção que os apóstolos tiveram, direcionados pelo Espírito de Deus, promoveu mais crescimento para a igreja. Então, a Bíblia mostra como a palavra de Deus crescia. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, essa direção sábia de delegar autoridade por parte dos apóstolos fez com que a igreja crescesse ainda mais. Não é extraordinária essa passagem? E o texto chega a informar que havia até mesmo sacerdotes que obedeciam à fé. Então isso fala sobre o amplo crescimento da igreja nessa ocasião. Tudo isso, obra de Deus. A Bíblia vai destacar então o ministério de Estevão. Estevão era um homem cheio de fé e de poder. Deus estava utilizando a vida dele para fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Porém, rapidamente levantou-se uma oposição. Gravem isso, meus irmãos. Todas as vezes que eu e você se levantar para fazer a obra de Deus, Satanás, através dos seus agentes, vai se levantar para fazer oposição. Veja que a ausência de perseguição e sofrimento nem sempre são sinais da aprovação de Deus. E o contrário é verdade também. A presença de adversidade, de oposição, de sofrimento, muitas vezes é um sinal de que estamos na direção de Deus, por mais incrível que pareça. Lembra de Paulo? Paulo queria pregar o evangelho na Ásia, porém o Espírito de Deus direcionou ele para a Europa, quando ele teve aquela visão de um homem que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entendeu que era uma experiência de Deus, era a direção de Deus para a vida dele, e ele foi, juntamente com Silas,
Quando eles pregam o evangelho em Filipos, eles ganham a vendedora de púrpura, Lídia, eles libertam aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação e são presos, açoitados publicamente, e eles estão passando por um grande sofrimento. Veja, o fato de alguém estar na direção de Deus não quer dizer que ele está isento de passar por aflições. Grave isso, meu irmão. Isso é importante para nós não desanimarmos. Se nós somos chamados por Deus, não quer dizer que a vida cristã vai ser um mar de rosas. E ainda que seja um mar de rosas, essas rosas têm espinhos. Então, é certo que vamos sofrer de alguma forma. Mas veja, hoje nós carregamos a coroa. Ou melhor, hoje nós carregamos a cruz para amanhã nós recebermos a nossa coroa. Você pode bendizer o nome do Senhor? Louvado seja Deus por isso, não é mesmo? Vejam vocês que a oposição se levantou. Havia vários homens ali que se levantaram para disputar com Estevão, mas ninguém conseguia resistir à sua sabedoria e ao espírito com que falava. Deus então encheu Estevão de sabedoria, Deus deu a ele boca, o Espírito colocou as palavras corretas, de modo que ninguém conseguia vencê-lo na argumentação. É muito comum, irmãos, acontecer isso. Quando os adversários, eles não conseguem nos vencer na argumentação racionalmente, eles atacam a nossa vida, né? A nossa pessoa. É o que chamam de argumento ad hominem. Quando alguém não consegue derrubar o argumento do outro, ele apela para atacar a moral, para atacar a vida da pessoa. No caso aqui, levantaram falsas testemunhas para acusar Estevão, dizendo que ele estava blasfemando contra o templo e contra a lei. Eles estavam, de fato, distorcendo as palavras de Estevão. E com isso eles utilizaram de força. A Bíblia diz que eles arrebataram a Estevão. Eles tomaram a Estevão à força e levaram até o Sinédrio. Então eles utilizaram de força, de violência contra o servo de Deus. Mas o que mais nos impressiona nessa passagem é o texto do versículo 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Olha que extraordinário. Estevão estava com o rosto como o rosto de um anjo, seu rosto brilhava. Lembra de Moisés quando ele subiu ao monte e passou aquele período de 40 dias com Deus em jejum? Ele desceu e o rosto dele brilhava. Estevão era um homem que tinha muita comunhão com Deus. E isso estava evidente na sua face. Esse era um grande sinal para o povo. Estevão tem então a oportunidade de se defender diante do Sinédrio. Esse discurso de Estevão é extraordinário, irmãos. Só de pensar que depois do Sermão da Montanha é o maior sermão da Bíblia Sagrada registrado aqui no Novo Testamento, depois do Sermão da Montanha é o maior sermão no Novo Testamento que nós temos. Notem vocês, ele pregou de improviso. Ele pregou de improviso. Ele faz uma bela exposição desde o Antigo Testamento sobre a história do povo de Deus. Então ele mostra como Deus havia chamado Abraão, e esse discurso de Estevão é tão precioso que através dele nós descobrimos que Deus chamou Abraão primeiramente quando ele estava em Ur dos Caldeus, quando ele estava na Mesopotâmia. Ele chama em Ur. O texto de Gênesis 11 diz que Abraão vai para Harã com seu pai. E Gênesis 12 tem o chamado de Abraão. Mas veja, aquele já era o segundo chamado. Então Deus chama Abraão pelo menos 2 vezes. Essa informação que o texto sagrado nos diz. Abraão, ele obedece a Deus. Ele crê nas promessas de Deus. Estevão continua prosseguindo no seu discurso, na sua pregação. E aí ele prossegue mostrando a vida de Jacó, Isaac, José. Ele dá um grande destaque à vida de José. Ele mostra como José foi levantado por Deus como governador, mas veja, ele foi primeiramente rejeitado pelos seus irmãos.
Os seus irmãos o venderam como escravo no Egito. Nós vemos também Moisés. No caso aqui de José, os seus irmãos venderam para Potifar, para os ismaelitas, e os ismaelitas venderam para Potifar no Egito, né? Mas o fato é que os irmãos de José rejeitaram ele. A mesma coisa se deu com Moisés. Moisés foi o homem levantado por Deus para libertar os israelitas, mas primeiramente ele foi rejeitado. E aí você já começa a entender o paralelo que Estevão quer trazer. Assim como homens como José, Moisés foram rejeitados, eles também haviam rejeitado Jesus, o Messias enviado por Deus. Então isso que devia estar na mente do povo. Ele ainda faz menção a Davi e a Salomão quando ele menciona a questão do templo, que Deus não habita em templos feitos por homens. Mas a maneira que Estevão ele encerra seu sermão é bastante contundente. Ele diz que aqueles homens eles eram incircuncisos, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, que eles sempre resistiam ao Espírito Santo, assim como faziam seus pais. Eles estavam então seguindo o mau exemplo dos seus pais. Assim como eles rejeitaram a José, a Moisés, agora eles rejeitavam a Jesus. E aquela palavra deixou aqueles homens tão enfurecidos, tão nervosos, que a Bíblia diz que eles ficaram enfurecidos em seu coração e rangiam os dentes contra ele. E eles decidiram matá-lo. Mas antes de falarmos sobre o martírio de Estevão, um ponto que eu quero destacar aqui é que Deus usa leigos. Não é extraordinário nós vermos que Estevão, apesar de receber tanto destaque no livro de Atos, ele não era apóstolo. Estevão era um diácono, mas era um diácono poderosamente usado por Deus. De modo que nós podemos saber que Deus pode usar quem Ele quer, quando Ele quer, quantas vezes Ele quiser. Ele é Deus. Ele pode usar a minha e a tua vida para glorificar o seu santo nome. E a gente vê a mudança que houve através da vida de Estevão. As novas perspectivas. Estevão, de fato, foi um homem poderosamente usado por Deus. Quando a gente analisa a história da igreja, a gente vê quantos homens, por mais simples que fossem, foram usados por Deus. Por exemplo, eu lembro da vida de D.L. Moody, aquele grande evangelista, poderoso em ganhar almas. Moody, dizem os historiadores, levou a Cristo mais de 500 mil almas, num período que não tinha internet, televisão, não havia toda essa tecnologia que temos hoje, carro, avião, microfone, mas cheio do Espírito, ele levou a palavra a milhares de corações. Só que tem um detalhe, Moody ele era semi-analfabeto. Ele não teve oportunidade de seguir seus estudos, só pôde estudar até a 4ª série. Então, quando ele lia a Bíblia, ele gaguejava muito, ele tinha dificuldade com a sua própria língua. E aí, uma vez, depois de ter pregado, um homem se aproximou dele e disse: Moody, você tem muito que melhorar na sua preleção. Sabe quantos erros eu encontrei na sua pregação? Erros de gramática? 14. E na humildade daquele homem, de Moody, ele abaixou a cabeça, ele olhou para aquele homem e disse: meu irmão, ore por mim, para que eu consiga melhorar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas pessoas vieram ao altar hoje aceitar Jesus? E o homem respondeu: 14. Moody disse: uma vida para cada erro de gramática. Deus usa quem Ele quer. Agora, por outro lado, você já deve ter ouvido falar de John Wesley. John Wesley, ele se formou na Universidade de Oxford. Ele era um homem intelectual, culto, douto. Ele dava aula de matemática e lógica na universidade. Escreveu muitos livros. E veja que, uma vez depois de ter pregado, um homem disse a ele:
Wesley, Deus não precisa da tua intelectualidade. Então Wesley respondeu: é verdade, e nem da tua ignorância. Irmãos, Deus usa quem Ele quer. E Ele pode usar as nossas vidas também. Louvado seja Deus por isto. Então Deus trabalha através da mudança. Aqui nós temos exemplos que foram destacados por Estevão, através da vida de Abraão, Moisés e do templo também. Então Deus ele trabalha através da mudança. Isso nós podemos ver ao longo das Escrituras, os processos que Deus utilizou para manifestar a sua glória. Podemos destacar aqui, por exemplo, a questão do templo. Havia ali o tabernáculo que Deus havia instituído no Antigo Testamento. Deus disse para Moisés: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Tabernáculo era um símbolo da presença de Deus, era onde o culto era realizado, era o templo móvel dos judeus no deserto. Posteriormente a isso, nós vemos que Salomão construiu o templo, mas na oração de Salomão ele mesmo disse que Deus não habita em templos feitos por mãos. Nem os céus dos céus podem conter a Deus, quanto mais esta casa que ele havia construído. E a gente vê que depois disso o templo foi destruído. Mas o templo de Deus, agora na atual dispensação, é o nosso corpo. É o templo do Espírito Santo. Então nós vemos que Deus vai trabalhando através das mudanças. Aquele povo, os israelitas, eles estavam seguindo o mau exemplo dos seus pais, dos seus ancestrais. Assim como eles haviam rejeitado Moisés, José, os profetas, assim eles também estavam rejeitando a Jesus. E isso deveria estar na consciência deles, para conduzi-los ao arrependimento. Estevão deixou isso muito claro através da sua pregação. Porém, nós sabemos que Estevão ele não foi ouvido. Aqueles homens de dura cerviz decidiram matar Estevão. Estevão foi morto apedrejado. Mas veja que, mesmo na morte, ele seguiu o exemplo do nosso Salvador, perdoando os seus algozes. Estevão era um homem de Deus, irmãos, cheio do Espírito Santo. E ele foi cheio do Espírito Santo até a morte. Até a morte. E aqui já é uma lição para nós. O mais importante do que como nós começamos é como nós vamos terminar. Estevão não somente começou cheio do Espírito Santo, mas ele terminou cheio do Espírito Santo. Veja, o texto bíblico diz, versículo 55 do capítulo 7. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Você consegue imaginar o impacto da vida de Estevão e mais da sua morte? Veja que ele produziu mais com a sua morte do que com a sua vida. Ele já havia dado muitos frutos para Deus na sua vida, mas a sua morte produziu muito mais fruto. Por mais incrível que pareça. Veja que ele morre cheio do Espírito Santo. Mas mais do que isso, ele permaneceu fiel, ele não negou o seu Senhor. Mas mais do que isso, ele morre orando, perdoando os seus algozes. Versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Morreu orando, perdoando os seus adversários. Mas a morte de Estevão teve tanto impacto, mas tanto impacto na vida do povo, na vida das pessoas que o estavam cercando. Ele foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele foi a testemunha do Senhor. Veja, Agostinho, ele disse que foi em resposta à oração de Estevão que a igreja ganhou Paulo. Com certeza, Deus usou esse episódio para converter aquele jovem chamado Saulo, posteriormente chamado Paulo, ao cristianismo.
ele usou certamente essa circunstância. Muitos anos depois, em Atos 22, Paulo, quando está fazendo a sua defesa, ele faz menção ao martírio de Estevão. Parece que isso nunca saiu da mente de Paulo. Ou seja, Deus já estava, através dessa circunstância, ferindo a consciência de Paulo. Duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Então Deus estava utilizando estas evidências, esses acontecimentos para trabalhar na vida de Saulo, que posteriormente se tornaria Paulo, o apóstolo dos gentios. Irmãos, a morte de Estevão fez com que houvesse uma perseguição maior contra a igreja. É o que nós vemos no versículo 1 do capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Olha que extraordinário. Todos foram dispersos por causa da perseguição. Mas à medida que eles foram dispersos, eles levaram a palavra consigo. Então veja, o plano de Deus é que o evangelho não ficasse só em Jerusalém. Era Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Com essa grande perseguição que se deu depois da morte de Estevão, a igreja se espalhou. Houve uma expansão maior. Por quê? Com exceção dos apóstolos, todos foram dispersos. E podemos destacar aqui a vida do diácono Filipe, porque ele foi até Samaria e pregou Cristo ao povo. E uma multidão de pessoas aceitaram Jesus. Então, vejam vocês o efeito e o legado de Estevão. Vejam vocês, irmãos, então, o efeito do martírio de Estevão. Aqui me faz lembrar das palavras de Tertuliano, um dos pais da igreja. Ele dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Estevão tombou na terra como mártir, mas adentrou no céu como um príncipe. A sua morte produziu uma grande colheita de almas, porque muitos foram dispersos e foram estimulados a pregar o evangelho. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. Até quando um cristão morre para Deus, não é prejuízo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Aqui nós encerramos nossa aula, então. Que Deus te abençoe, você que veio até aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa aula. E que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.